Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Estamos começando mais um episódio de Entre Nós com Michele. Então prepare-se, minha gente, porque hoje a nossa convidada, ela tem uma história de superação para contar pra gente que é incrível. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns recadinhos com vocês. Não se esqueçam, compartilhe o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixe seus likes, deixe seus comentários, que é muito importante para a relevância do nosso conteúdo. Então contamos com a colaboração de vocês e vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. E a minha convidada, do qual eu vou conversar com ela hoje, ela chama Adriana Sampaio. Olá, Adriana! Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que você está se sentindo hoje com a nossa entrevista? Importante. À vontade? À vontade. Maravilha, gente! E, Adriana, geralmente eu gosto de começar nossas entrevistas, nosso bate-papo, perguntando de onde você vem, de que lugar do Brasil você vem? De Vitória. Sou de Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo? Vitória, Espírito Santo. Olha, e você está aqui na França, em Paris, há quanto tempo? 16 anos. 16 anos já faz que você está aqui? 16 anos que eu estou aqui. Nossa, e você veio com toda a sua família, conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua saída do Brasil para Paris. Eu saí do Brasil fugindo de um relacionamento tóxico e fui para Portugal. Depois de Portugal vim para a França e estou aqui até hoje. Olha! E qual foi o seu maior desafio quando você chegou aqui? Tipo assim, com relação à adaptação, idioma e tudo mais? O idioma. Foi a parte mais difícil? A parte mais difícil foi o idioma. Com Sim. certeza. Foi Então, o idioma. Quando você saiu do Brasil, você não falava nada de francês? Não. Eu aprendi na escola uma musiquinha em francês. Era a única coisa que eu sabia. Sim. Frejac. Gente. Frejac, oui. Na escola eu aprendi. Era a única coisa. Nada. Nunca pensava em vir na França. Nossa, que maravilha. E conta pra gente, assim, como é que foi esse seu clique, assim, quando deu na ideia que você decidiu assim, não, agora eu quero mudar, eu quero sair do Brasil e quero ir pra França. E por que você escolheu a França? Na realidade, eu não escolhi a França, né? Foi que eu vim pra cá, assim, eu saí do Brasil porque eu tentei fugir da violência do meu ex-marido. Foram 2 tentativas de feminicídio. Eu dei clique, falei, vou embora, senão se eu continuar aqui eu vou morrer. Fui para Portugal e depois de Portugal, 3 anos depois, eu vim pra França. Eu vim passear de férias. O meu companheiro da altura encontrou um trabalho aqui, nós viemos e estamos aqui. E quando você veio pra cá, você já tinha filhos? Você trouxe os seus filhos juntos? Eu deixei meus filhos no Brasil. E quando eu cheguei em Portugal, que eu me estabilizei, eu ia pegar as crianças, mas o pai não permitiu. Ou entrava os 4 em Portugal, ou nem ninguém. Eu tive que abrir mão das crianças, porque eu não poderia trazer ele, devido a tudo que eu já havia passado no Brasil. Sim. E como você comentou aqui no início da nossa entrevista, a Adriana, ela tem uma experiência para compartilhar aqui com a gente, porque, pessoal, a Adriana, ela é uma de muitas mulheres que no Brasil e no mundo passam pela mesma situação. A Adriana, ela foi vítima de violência e abuso psicológico dentro do próprio lar. Então, a Adriana, ela realmente tem uma história muito comovente para compartilhar aqui com a gente. Eu gostaria que a Adriana começasse falando como foi que tudo começou. Esse abuso, essa violência que você passou dentro da sua casa com o seu esposo, né? Pelo que eu entendi. Quando nós chegamos aqui, o meu companheiro, nós nos separamos, cada um fez a sua vida. Eu conheci um rapaz do Paraná, que a princípio era muito simpático, mas a bandeirinha estava lá, né? Ele era muito violento na rua, mas eu achava que aquela violência nunca viria para mim, nunca viria para casa. E logo depois nós começamos a morar juntos, eu engravidei e começou toda a violência, todo aquele ciclo de violência. Ele não me deixava aprender o francês, não me deixava... Ele falava que se a mulher fosse trabalhar na rua, poderia trair. Então começou aquele aprisionamento mesmo, fiquei presa. E depois de um certo tempo eu precisava trabalhar, eu precisava sair de casa. E aí eu trouxe a minha filha para morar comigo, minha filha mais velha, que ela fez 18 anos, e conseguiu sair do Brasil sem precisar da assinatura do pai. Infelizmente foi que deu tudo errado, porque toda a violência que eu passava com ele, eu suportava, porque quando eu cheguei na França, tinha aquela mentalidade americana, aquela novela América que nós assistimos, que quando você chegasse aqui, qualquer coisa ia ser deportada, não poderia voltar, e ele usava muito isso contra mim. Né? Quando ele me batia, se você chamar a polícia, você vai ser deportado e a neném vai ficar aqui. Nessa altura eu já tinha uma filha com ele, então eu não tinha mentalidade, não sabia de lei como eu entendo tudo hoje, né? Completamente diferente. E eu aceitava essa violência, mas quando a violência foi para minha filha, foi que a história mudou. Porque um belo dia ele falou que ia violentar minha filha, ele falou realmente comigo. Ele não falou violentar, mas ele usou um termo bem grosseiro mesmo, e foi ali que nós começamos a brigar. E que deu todo esse parkour da minha prisão, que eu fui pra prisão e
e tudo isso. Sim. E no caso, ele foi o seu primeiro ou o seu segundo casamento? Pelo que eu entendi. Eu não entendi bem. Eu casei no Brasil, eu casei realmente no Brasil. Com ele? Não, com o pai dos meus filhos. Ah, entendi. Ele foi o segundo casamento ele seu? Foi na realidade foi o terceiro, porque quando eu estava em Portugal, eu encontrei alguém, nós morávamos juntos e eu vim com ele pra cá. Chegou aqui, nós nos separamos e eu conheci essa pessoa. Foi o terceiro. Terceiro relacionamento. Sim. E como foi como foi pra você? Como você se sentia como mulher? Porque eu sei que quando você sai do Brasil e você vai viver num outro país, onde você se torna, entre aspas, dependente de um homem, como é que você se sentia? Porque eu imagino que você se sentia um pouco amarrada. Como é que você imaginava se sair dessa situação? Quando nós estamos nesse aprisionamento, acho que nós não conseguimos ver a luzinha no fim do túnel, né? Porque ele usava todo esse psicológico da minha filha, né? De segurar a menina e me mandar para o Brasil. Então, aquilo ele me segurou através daquilo ali. Então, na realidade, eu não via válvula de escape. Mesmo. Eu pedia muito a Deus. Quando ele me batia, eu entrava dentro do banheiro, dobrava meu joelho e orava. O negócio era orar. Orava muito. Aí, às vezes, ele me batia, eu ia pro quarto orar, ele arrebentava a porta. Falava, não adianta você pedir ajuda pro seu Deus, que ele não vai te ajudar. Não adianta você pedir ajuda pro seu Deus, que não vai te ajudar. Então, durante todo o tempo, minha força foi realmente Deus. Eu orava muito, pedia muito a Deus pra me libertar de tudo aquilo. Sim. E quando você veio de lá pra cá, do Brasil, que você conheceu, se envolveu com ele aqui, nessa época você já tinha um trabalho, você podia se manter por você mesmo, se caso você se separasse dele? Sim, eu comecei a trabalhar logo que eu cheguei, porque eu já vim de Portugal com um serviço já tudo organizado, eu trabalhava como cozinheira, e aqui eu já vim com trabalho, já vim tudo. Então, quando eu conheci ele, eu já tinha minha independência. Eu era completamente independente, eu morava no meu estúdio, eu tinha minha vida independente, mas quando eu conheci que nós fomos morar junto e logo depois eu engravidei, ele não me deixou voltar pro trabalho. Então, o que ele fazia? Ele ganhava muito bem, ele me pagava o salário que eu ganhava para eu ficar em casa com a neném. E foi esse o grande erro, porque eu fiquei dependente financeiramente dele. E por eu ser negra e ele branco, que tem um trauma muito grande, hoje eu não consigo me relacionar com uma pessoa branca, não consigo me relacionar com um homem branco de forma alguma. Sim. Ele falava que eu era escrava dele. Você paga para cuidar de mim e da minha filha. E era aquela violência todos os dias, violência física e verbal, né? Que eu sofria muito com isso. Então, esse trauma ficou. Eu não consigo hoje me relacionar com uma pessoa clara. Eu imagino que quando uma mulher ela resolve viver com um homem, é porque no início ela tem uma admiração, ela tem um sentimento de carinho, de amor pela pessoa. O que te fez você se envolver com ele? Assim, qual foi a primeira atração que você sentiu por ele? No que ele te cativou ao ponto de você decidir morar com ele? Na realidade, no princípio, eu não queria de jeito nenhum sair com ele. Eu perguntei a uma amiga que eu queria comprar um carro e ele estava vendendo o carro. Então, quando ele veio me mostrar o carro, eu não gostei do carro, não dei telefone nem nada. Mas nós tínhamos muitos amigos em comum. Ele pegou meu telefone e começou aquela coisa de ficar em cima, vamos sair. Como eu estava solteira, nós saímos pra discoteca e tudo. E um belo dia, ele se ajoelhou no café, nós estávamos num café brasileiro, ele se ajoelhou e me pediu namoro, que eu já tinha pedido várias vezes e eu recusava, porque ele era 7 anos mais novo que eu. Então, pra mim, aquilo era muito... Entendi. Apesar que não parecia. A impressão que ele era mais velho do que eu. Ele aparentava ser mais velho. Ele aparentava ser bem mais velho que eu. Aí, esse dia que ele me pediu namoro, eu fiquei um pouco assim, né? Todo mundo vendo, aquela emoção, que é a coisa que mulher gosta, né? Quer passar por essa sensação. E eu aceitei. Daí, nós começamos o namoro. Foi um namoro bem durante o namoro, depois nós fomos morar juntos. Depois, na altura ele ainda não tinha empresa, quando ele abriu a empresa, eu fiquei... Quando vocês se conheceram, então vocês se conheceram no Brasil? Não, nos conhecemos aqui. Ele já morava aqui? Ele morava aqui, nos conhecemos aqui. Quando eu cheguei aqui, nós nos conhecemos aqui. E você foi o primeiro relacionamento dele ou ele já teve outros relacionamentos com outras mulheres? Depois eu descobri que ele tinha vários relacionamentos e todos violentos. E que todos passavam pelo mesmo abuso psicológico e físico? Sim. Gente, e quando você lembra de tudo isso que você passou na companhia desse homem, quais são os maiores traumas que você ainda lembra? O fato de não conseguir me relacionar com uma pessoa branca. Sim, esse é um deles que você citou. Porque você é escrava, você é negra, é muito chocante quando... E a minha filha tinha 3 anos e a minha filha ficou completamente racista. Ela falava assim, eu sou bonita, ainda mostrava, eu sou bonita porque eu sou a cor do papai. Por isso que eu sou muito bonita, porque a minha cor é do... Isso pra mim me chocou muito. O fato da minha filha ter 3 anos e ser racista. Então, isso aí, o fato de homem que bebe, a bebida,
Não me relaciono com um homem que bebe. Não me relaciono mesmo. Ele era um cara que... Ele era alcoólatra. Que era alcoólatra. Na nossa casa tinha muito... Ele bebia 2 garrafas de uísque por semana. Nossa! Fora as cervejas que estavam na geladeira. E era assim, ele tinha que chegar em casa, ele chegava em casa, ele ligava 5 minutos antes. Eu estou chegando, prepara o meu copo. E eu tinha que preparar o copo dele de uísque com suco de laranja. Pra ele já chegar em casa, sentar no sofá e ali era o quê? 6 a 8 copos de uísque por noite. Isso era todo dia? Todos os dias. Toda noite? Toda noite. E eu não tinha direito, quando ele chegava em casa, por exemplo, quero usar o toalete. Não posso passar tempo no toalete, porque ele já estava batendo na porta para eu servir o próximo copo dele. Eu não tinha liberdade nenhuma. Eu era realmente a escrava dele. Ele me pagava para ser a serva dele. E como era a tua relação com os vizinhos? Você morava num apartamento? Não, eu morava numa casa. Era numa casa? Numa casa, mas aqui na França, eu morei 5 anos nessa casa. E quando aconteceu o efeito, quando aconteceu tudo, a polícia veio fazer, né, conversar com os vizinhos, como que era. Os vizinhos da frente não sabiam quem eu era, não sabia o nome. Nós não temos contato aqui, não é aquela coisa como no Brasil, todo mundo conhece todo mundo. Sim. A única coisa que falaram, olha, nós víamos ela no verão, brincando no jardim com a criança, mas nós nunca presenciamos nada, porque ele nunca me bateu no jardim. Nunca. Sim. Sempre a violência era dentro de casa. Muito esperto, né? Muito esperto de nunca deixava ninguém ver a violência. Nós saímos, ninguém acreditava, porque perto dos outros era bebê, amor. Me tratava super bem na rua, mas quando nós entrávamos dentro de casa, a transformação era completa. Eu me lembro que você me comentou que essa violência com você, enquanto era com você, você suportava. Suportei. Não era justificável, mas você suportava, né? Eu tinha dependência dele, exatamente. Né? E tudo. E a coisa mudou de rumo quando essa violência passou a ser, então, com a sua filha. Com a minha filha. Conta pra gente quais foram as consequências disso na sua vida com relação a essa violência dele direto com a sua filha. Causou minha prisão, a morte dele, porque acho que nós que somos mãe, nós não conhecemos a nossa força. Nós vamos conhecer mediante o que eu passei. Sim. Porque às vezes, eu sempre tentava amenizar a situação dentro de casa, quando havia um conflito, eu conversava com os dois, pedia por favor e tal, porque é complicado. De um lado estava minha filha, do outro lado estava o pai da minha outra filha. Então era complicado. Mas aí no dia em que ele falou que realmente ele iria, não sei se eu posso usar o termo realmente vulgar que ele disse, desse jeito, fez o gesto, aquilo pra mim foi assim, chocante. Foi chocante. E dali começou uma briga, muita coisa eu não consigo lembrar, porque foi um trauma. A minha filha que lembra que ele estava arrastando ela pra dentro do quarto e eu não permitia. Não permitia. Ali nós começamos a brigar muito, eu tentava segurar ele, eu não conseguia. A neném, que tinha 3 anos e meio na altura, eu não lembro até hoje onde ela estava. Tu tinha mais uma menina pequena. Com ele. Entendi. Que é a filhinha dele. Com ele você tinha 2 meninas, não, então? Não, eu tinha só uma. E a mais velha, no caso, era do primeiro casamento. Entendi. Então é isso. Então o que aconteceu? Eu não consigo até hoje lembrar, visualizar a minha filha no salão, na sala onde estava acontecendo tudo aquilo. E a minha outra filha falava que ela gritava, mamãe, papai, para de bater na minha filha, porque ele, na hora da confusão, a minha filha saiu de dentro do quarto, que ela ouviu ele falando, e eu falei, me respeita porque eu sou sua mulher. E ele veio pra me dar um tapa no rosto, minha filha saiu, a pequenininha saiu, e eu coloquei minha filha por trás, aquela coisa de proteção de mãe, coloquei por trás, falei, não se mete, eu sabia que como a violência dele, eu já conhecia a mão dele. Mas como eu coloquei ela por trás, ele é bem maior do que eu, ela tava assim, com o cabelo igual o meu hoje. Ele passou a mão por cima de mim, e aí pegou ela pelo cabelo e saiu arrastando. Até aí, eu lembro que ele passou a mão, arrastou ela, tirou ela de trás, arrastou e tava levando ela pro quarto. Como eu não deixei ele entrar no quarto, porque eu também não lembro dessa cena, eu bloqueei o quarto, falei, aqui não, você não vai pegar minha filha, você não vai mexer com a minha filha. Eles foram pra cima do sofá, e ele sempre batendo nela e puxando ela pelo cabelo. E foi uma hora que ele estava em cima dela, no sofá, e eu subi em cima dele, aqui nas costas dele, e ele me jogou para trás. Quando ele me jogou para trás, eu caí caí numa janela que tinha, e que eu levantei, eu visualizei uma faquinha, essa faquinha de steak, visualizei que era o prato dele, que ele nem tinha jantado aquele dia, que estava bebendo e tal. Eu visualizei. Quando eu visualizei, eu fiz um movimento circular. Nesse movimento circular, infelizmente para ele, a minha filha meteu o pé nele e ele veio para cá. Quando ele veio, que eu fiz o movimento, a faca entrou aqui.
que foi realmente a que vitimou ele. Mas ele não sentiu, eu não senti, ele subiu em cima da minha filha de novo. No que ele subiu em cima da minha filha, na minha cabeça, o único golpe que eu havia dado era aqui, nas costas. E não iria vitimar, era só pra ele parar. Sim. E as últimas palavras que eu ouvi do meu ex-marido foi: "Ah, bom, você me feriu." Eu tinha muito medo dele, muito medo. Quando ele olhou nos meus olhos e falou isso, eu falei com a minha filha: corre, porque ele vai matar nós duas agora. E deixei a neném, esqueci. A bebê, nessa hora, eu não conseguia lembrar dela, porque quem estava em perigo era grande. Então nós corremos pro jardim e ele correu atrás da gente. Até um parênteses, brincadeira sem graças, o que acontece? Ele entrava em casa e ele acionava a porta e falava assim, e ele não entrava. E ele estava caído no jardim, porque ele bebia muito. E quando eu chegava lá, ele falava assim: você é idiota mesmo, né? Você cai toda vez. Na hora veio na minha cabeça, ele caiu no jardim. Na hora veio na minha cabeça, ele não caiu no jardim. É mentira, eu vou chegar lá, ele vai pegar e vai me matar. E nós saímos correndo. No que nós saímos correndo, pulamos a garagem, porque o jardim estava fechada, o portão do jardim. Pulamos a garagem, pedi socorro para a vizinha. Quando chegou, ele já estava dentro da sala, na sala, eu tinha voltado para a sala, mas ele estava com um nível alcoólico muito grande e os bombeiros não conseguiram recuperar. E daí foi meia-noite, eu já estava na prisão, já estava no comissariado e tudo isso. Ele veio a óbito, então. Ele veio a óbito. Nossa, gente, que situação difícil. Nossa, eu fico imaginando você numa situação como essa. E me diz uma coisa, eu sei que você contou dessa sua história, é uma história muito dramática, porque a gente sabe que você não é uma assassina. Você é uma mulher de bem, você é uma mãe, você tem filhas, você nunca imaginou um dia tirar a vida de alguém nessas circunstâncias. Me diz uma coisa, alguma vez, quando você relata a sua história para as pessoas que estão te ouvindo, ou que você não é a primeira vez que você está relatando, você já sofreu algum tipo de crítica por ter feito isso? Você já foi criticada? Sim, muita gente fala assim: você poderia ter chamado a polícia, você poderia ter pedido socorro. Eu não falava francês na altura, nada de francês, fui presa sem falar. Não, eu falava bonjour, ça va? Única coisa, não falava nada, porque ele não me deixava aprender o francês. Sim. Ele sempre me proibiu de aprender o francês para não sair, para evoluir, né? Para sair do domínio dele. Então não falava francês. Então não tinha como pedir ajuda. No momento que a sua filha está ali, se eu saísse para pedir ajuda, quando eu voltasse, minha filha já tinha sido violentada. Foi um momento momento de mãe. Instinto materno para salvar a minha filha. Aí as pessoas falam, muita gente fala: você poderia ter pedido, você poderia ter acertado outra coisa nele. Falar é fácil, mas só viver a situação. Sim, só quem está dentro da situação é que sabe o que se passa. E me diz uma coisa, por exemplo, assim, você tem quanto tempo de França mesmo que você falou? 16 anos. 16 anos. Na sua opinião, essa situação que você passou no Brasil é muito comum, gente. Isso que ela está contando não aconteceu só com ela. Muita gente sabe que no Brasil acontece muito essa situação de violência doméstica com maridos que são violentos com as suas esposas, com os seus filhos. Então isso não acontece só no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo. Você que viveu no Brasil e você que passou essa situação aqui na França, se você tivesse que fazer uma avaliação, a sua opinião, em qual lugar você acha que a mulher está mais protegida com relação a esse tipo de situação? No Brasil ou aqui na França? Qual a diferença para a mulher ser protegida e defendida com relação a esse tipo de situação? Difícil essa pergunta. Porque no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, mas nós sabemos que os brasileiros são extremamente violentos, né? Tem a Lei Maria da Penha que tenta, né, ajudar as mulheres. Mas aqui é um país muito machista, né? No caso, uma mulher, quando ela age com legítima defesa, né, como eu te falei, nós não temos todo o amparo como nós temos no Brasil. No Brasil, no caso, eu nem iria para a prisão, ia só no comissariado, fazer a deposição e voltava para casa. Aqui não, fui diretamente presa, condenada por assassinato mesmo, foi assassinato. Hora nenhuma eles quiseram saber o que aconteceu. O fato da minha filha ser a vítima, era minha filha a vítima, não era eu. E no caso, nessa altura, só existia um caso na França de legítima defesa. Sim. Só um caso. Então, né, o país tão grande, um país com tantos anos, só existia um caso. Eu fui o segundo caso de legítima defesa, para provar que realmente foi uma legítima defesa. Eu costumo dizer que foi Deus. Foi milagre. Nossa, você foi guerreira. Foi milagre. Você de Deus. foi guerreira. Porque na primeira instância eu fui condenada a 7 anos de prisão. Eu não fui condenada por assassinato. Eu fui condenada por tuer e blessure sans intention de donner a morte. Ou seja, eu dei o golpe, mas eu não tinha intenção de matar. Mas mesmo assim eu fui condenada a 7 anos de prisão. Eu não aceitei. Na hora eu
Imagino, sim. Desesperador, mesmo os policiais que estavam assim, não, mas não é legítima defesa, todo mundo estava, né? Sim. Mas eu não, aí eu gritei e falei, não aceito, voltei pra prisão, 56 dias eu voltei pra prisão, depois de fazer 2 anos, ficar fora, voltei 56 dias, porque aí eu fiz um propósito com Deus, porque eu sou cristã, e pra mim é muito difícil falar que eu tirei a vida de alguém sendo cristã. Sim. Eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui com 60 dias, eu mudo a minha vida completamente. O Senhor me tirou da prisão por 56 dias. Durante 56 dias eu fiquei lá, com 56 dias chegou meu alvará e eu saí. Então, tinha muita coisa na minha vida que Deus queria realmente que eu abandonasse. Então, eu abandonei tudo aquilo e no segundo processo foi completamente diferente. Eu recebi o Aquitemon, 44 mil pessoas assinaram na França, no Brasil, em Portugal, para que eu, né, não voltasse para a prisão, para a honra e glória do Senhor. Foram 44 mil almas que lutaram por mim, oraram por mim. Sim. E eu recebi... Foi feito um plebiscito, então, de assinaturas? De assinatura na França. Eu passei em vários canais franceses, porque sou estrangeira, né? Sim. Já pesa um pouco. Então, passou muito. E eu pedi o tempo todo a legítima defesa. E a legítima defesa aqui é raríssimo. Só somos 4 mulheres em toda a história. Sim, então, que conseguiram esse veredito. Nossa, gente, o que você está achando da história aqui da Adriana? Eu tô sem palavras. É a primeira vez que eu estou entrevistando uma pessoa que passou por uma situação do qual ela está passando. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que passam por violência doméstica e elas não têm muitas vezes a coragem, elas não têm muitas vezes a informação necessária que elas precisam para se libertar. Principalmente mulheres que moram fora do Brasil, que foi o caso da Adriana. Muitas vezes as pessoas não têm informações, né, de quais são os meus direitos, para onde eu tenho que ir, onde é que eu tenho que recorrer para se libertar de uma pessoa como esta. Pois é, era o caso, eu era aprisionada com a de que eu não podia ir embora para o Brasil ser deportada se reagisse. É o que ele usava contra mim. Uau, gente. Aprendam aqui com a Adriana, mulheres, a se defenderem, a se protegerem desse tipo de homens. Eu gostaria de fazer um intervalinho aqui. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo com a Adriana. Eu vou fazer um intervalinho para falar o anúncio dos nossos patrocinadores. Como vocês sabem, nós temos o patrocinador que é o Boticário. O Boticário ele tem uma linha completa de maquiagens, perfumes, colônias, para você passar no corpo, ficarem perfumadas, cheirosas. Toda mulher gosta de andar bonita, perfumada. Então, o Boticário, ele nos patrocina o nosso programa. E é claro que eu tenho aqui um presentinho do Boticário para dar para a Adriana, que é uma loção, uma loção para passar no corpo. Ela vai ficar aqui toda perfumada, toda hidratada nesse verão aqui de Paris, que está assim um calor insuportável. Nada como um banho e uma loção pós-banho do Boticário para Adriana. Tá bom? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Claro. Faça bom proveito do nosso presentinho, dos nossos Boticário. E as pessoas que tiverem interesse em adquirir os produtos do Boticário aqui em Paris, basta acessar boticário.europa. Nós vamos deixar aqui na telinha o endereço para vocês. E vocês então vão entrar em contato com a pessoa responsável que vende os produtos do Boticário aqui em Paris, minha gente. Tá bom? Então, continuando aqui o nosso bate-papo com a Adriana, eu gostaria de saber da Adriana o seguinte. Você falou então que você foi condenada, infelizmente, de maneira injusta, vamos dizer assim, né? Como foi esse seu período na prisão? Conta pra gente assim, qual é a experiência de uma mulher estar num presídio feminino aqui em Paris? Se eu não tivesse filho, se calhar seria um hotel 3 estrelas. Sério? Oi. Se não tivesse gente, conta filhos. pra gente. Conta pra... Eu não faço a mínima ideia como que funciona dentro de um presídio feminino, gente, aqui em Paris. As gitanas aqui, as ciganas, né, que são pegas no trem, que roubam e tudo. As pickpockets? As pickpockets lá, elas são muito rápidas, muito rápidas. Sério? Muito rápidas. Eu trabalhava com elas e elas olhavam pra mim, Adriana, olha aqui, já tinham me roubado. Sim. Então, pra elas falam que lá é uma maison de vacances, ou seja, uma casa de férias. Porque lá, nunca estive preso no Brasil, claro. Mas tem todo o aparato. Eu aprendi o francês lá. Com 4 meses eu já falava, escrevia, fazia tradução para as brasileiras que chegavam. Porque as brasileiras fazem atenção, meninas, vocês são pegas no aeroporto. Não passa droga, não passa. Vão presas no aeroporto, nem conhece Paris, né? Direto pro presídio e condenação, depois saem. É muita humilhação.
tem esse detalhe, muita humilhação quando vão embora, são deportadas, elas saem do presídio algemadas, ficam na sala VIP, nem sala VIP, ficam separadas, são as primeiras a entrar no aeroporto algemadas, e só depois que estão lá, tiram as algemas, entregam o passaporte pro comandante e que elas são soltas no Brasil. Então é muita humilhação e tudo, fazem atenção quando esses aliciadores, né? Tá. Gente, isso é furada, realmente furada. Nós éramos, na altura que eu estava lá, nós éramos 20. E 19 meninos que tinham sido pegos desse jeito. Eu era a única brasileira que morava aqui que não estava por droga. Então, lá. E temos muita coisa. Temos esporte, a escola, trabalho, muita coisa. Entra droga também. Foi lá que eu descobri o telefone. O telefone é desse tamaninho. 2 dedos. 2 dedos, telefoninho que eu descobri. Que lá dentro? Lá dentro. Olha, tem lá gente, dentro o telefoninho que compra aqui em Barbessa 35 euros e é vendido lá 150 euros, 250 euros. Então foi lá que eu descobri, porque eu não sabia que existia esse telefoninho, esse microtelefone. E assim, é difícil porque não tem visita íntima. No caso, eu também não tinha visita íntima, né? Fiquei 2 anos presa, brasileira, você sabe como é que é. E no total você ficou 2 anos, então? 2 anos total. E nesse tempo que você ficou lá, os 2 anos, quem que se ocupou das suas filhas? Casal de amigo que eu saí. Esse casal de amigo que eu saí correndo, pedi ajuda, eles eram uma brasileira e um português. E minha filha namorava o filho do português. Então eles acolheram minhas filhas na casa com elas, tá? Que maravilha. Graças a Era Deus. mesmo um problema para você se preocupar onde você estava. Senão eu iria para uma família de apoio. Né? Não sei como que diz família de apoio no Brasil. É uma família de acolhimento, né? É uma família de acolhimento. Seria para uma família de acolhimento. Mas graças a Deus elas ficaram lá. E durante 1 ano a justiça me proibiu de ver as meninas. De ver as meninas. De ter contato. Só telefone, né? Só pelo telefone, porque aí era tudo gravado. Mas para ver, para conversar, nós não tínhamos acesso. E quando você alcançou a sua liberdade, como foi esse processo? Você passou pela primeira audiência, você foi condenada. Depois que passou esse período, você passou por uma audiência de novo? Como que foi o processo? Porque você não foi inocentada, ou você foi inocentada? Não. O primeiro processo, você fala para sair da prisão de imediato? Sim, porque você ganhou essa liberdade. Tá. Eu fiquei de 6 em 6 meses era renovável. A gente ia no tribunal para renovar. No último 6 meses, né, que foi quando fez 2 anos, a juíza olhou pra mim, foi Deus, né? Eu falo que foi Deus me deixou lá esse tempo pra ter aquele tempo comigo, porque o tempo que eu estive lá, eu realmente dei uma mudança na minha vida, né? Em tudo que eu pensava, em tudo que eu fazia. Então, na segunda vez demorou muito. Normalmente a gente falava assim, não, volta pra prisão. Na última vez demorou bastante. Eu falei com o meu advogado, por que demora tanto? Eu sei que eles vão me enviar pra prisão de novo. Na minha cabeça eu já ia voltar. Quando eu entrei na sala de novo, a juíza falou, olha, Madame Sampaio, eu resolvi te deixar sair, mas você tem que assinar 2 vezes por semana e não ir à Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa está colada no Brasil. Meu passaporte já estava retido, não ir pra Guiana Francesa. Então, quando eu saí, muita gente me aconselhou, tipo, vou na Bélgica, pego uma autorização e vou embora pro Brasil. Mas eu falei, não, eu não vou fugir porque eu quero provar a minha inocência. Sim, claro, até porque são suas filhas. Eu preciso provar a minha inocência, porque se eu fosse embora, o Brasil nunca ia me deportar. Mas nunca mais, se eu pisasse fora do Brasil, você correu risco. Eu corri o risco de ser presa. Mas no Brasil não, lá dentro do Brasil eu estava segura. Mas aí eu queria provar realmente que era uma legítima defesa. Pra mim, uma mãe que defende um filho, não tem como ser condenado. Não tem como, né? Eu acho que todas as mães fariam a mesma coisa. Eu ouvia isso de todas as mães. Na prisão, às vezes, elas me aplaudiam. Falavam assim, olha, você foi realmente uma mãe. Porque me colocaram na cela com uma mãe. Tipo assim, é de acordo com o seu crime. Então, eu era condenada por morte, por coisas assim. Então, me colocaram uma mãe, que foi muito difícil para eu conseguir lidar com essa mãe, porque ela tinha 5 filhos e ela não protegeu a filha dela. Ela sabia que o marido violentava a filha dela dos 6 anos aos 12 anos de idade e ela era conivente. Então, para mim, foi inaceitável isso. Porque eu estava lá por defender a minha filha, ela estava lá por ser cúmplice do marido. Então foi muito difícil conviver com ela. Depois nós fomos conversando e tal. Às vezes eu era um pouco grossa com ela quando eu via ela chorando, porque as mulheres queriam bater nela do lado de fora. E eu fui grossa, realmente eu fui grossa. Falei, olha, você tá chorando? E a dor que a sua filha sentiu quando houve uma penetração, uma criança de 6 anos, e você não fez nada. Eu era um pouco agressiva com ela em relação a isso, porque eu não aceitava. Porque eu não aceitei minha filha de 19 anos ser violentada e ela aceitava uma menina de 6 anos. Então tinha muitos casos assim, muitos casos bizarros, realmente bizarros lá dentro. Nossa, uma pergunta.
Eu escutando aqui a sua história, eu acredito que as pessoas que estão assistindo elas estão tão impactadas quanto eu. Porque é uma história, quando você chega aos extremos, né? Quando você olha para trás, assim, de tudo isso que você passou, passando por essa violência doméstica com seu esposo, vendo as ameaças que ele fazia contra a sua filha, tendo que tirar a própria vida do seu marido, do seu ex, não era só contra minha filha, não. Ele me ameaçava, que ele sabia que eu tenho um menino no Brasil. Ele ia mandar, ele falava, eu sei que seu menino é o que você mais ama, não é? Filho é tudo igual, mas eu só tinha um menino, só tenho um menino. Ele ainda falava, eu mando alguém matar o seu filho, se você me denunciar à polícia. Então era toda aquela... E em resumo de tudo isso, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que é que você se arrepende de você ter feito e o que é que você não se arrepende de ter feito? Conta pra mim aí, de tudo isso que você passou, você fala, eu me arrependo de ter feito isso e depois me fala, eu não me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo de ter me relacionado com ele, porque o nosso corpo, ele fala antes da nossa, né? Nosso corpo fala. Então, quando eu vi ele, eu nunca me senti atraída realmente para ele. Ele me conquistou, foi me conquistando. Eu devia ter ouvido o meu corpo, né? Ele não ter aceitado. Eu me arrependo muito de ter me envolvido com ele. Se eu me arrependo do que eu fiz... Não é questão de arrependimento, porque se eu não tivesse feito, se calhar minha filha não estaria aqui. Então naquele dia, eu costumo dizer, naquele dia uma mãe iria chorar. E nessa hora eu fui egoísta, não fui eu. Infelizmente foi a mãe dele. O amor de mãe falou mais alto. Falou mais alto. Com certeza. Nossa. E agora vamos tentar trazer um pouco assim o lado colorido, o lado bom da vida, que eu imagino que você também deve ter muitos, né? Tipo assim, o que é que no momento da tua vida te faz feliz, assim? O que é que te faz feliz? O que você diz assim pra mim, Michele, isso é algo que me faz muito feliz. É a sua liberdade, é a companhia das suas filhas. O que é que você gosta de fazer que te faz feliz? A companhia das meninas. A companhia das meninas. Porque hoje eu sou livre. Em todos os termos, eu sou livre de relacionamento tóxico, eu sou livre da prisão, porque eu não respondo mais nada, eu não devo mais nada à justiça. Então eu sou completamente livre. E o que me faz mais prazer é sair para fazer shopping com as minhas filhas. Sair para comprar com as filhas. Meu Deus. Adoramos. E depois de tudo isso, claro que as suas filhas, elas assistiram tudo isso, elas viveram tudo isso com você. Como é que está o psicológico delas hoje em dia? Depois disso, elas se trataram, elas tiveram um acompanhamento psicológico. Como é que está o psicológico das suas filhas hoje em dia? A Adriele, hoje ela está com 30 anos, tenho 2 netinhas. Ela já está adulta? Já está adulta, tenho 2 netinhas. A Anne Sophie, que é a filha do Paulo, ela hoje, graças a Deus, ela está muito bem, né? Não quis fazer tratamento psicológico porque ela viu tudo, ela participou de tudo. Tanto que a polícia perguntou, né? A polícia foi, né, conversando, ela contava tudo, do jeitinho dela, mas ela contava tudo. Depois da Anne Sophie, que eu saí da prisão, eu tive uma outra filha hoje, que é a Ayana, com 7 aninhos, que é minha total, você tem quantas filhas, então? 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Só o menino está no Brasil e as meninas estão aqui comigo. Eu tenho a Brenda, que chegou, tem 2 anos, que terminou a faculdade no Brasil e veio pra cá. Então, minhas 4 filhas estão aqui comigo. Uau, que maravilha, gente. Que superação. Isso é uma história de superação. Eu gosto de ver essas coisas, porque isso aí te dá... Às vezes, quando a gente olha pra vida da gente, a gente acha que a vida da gente é tão... Mas, às vezes, tem pessoas que passam por situações tão mais dramáticas, tão mais difíceis, né? Que isso até faz com que a vida da gente seja um pouco mais leve. Mais leve, pois. Nossa, tô adorando. Gente, vocês estão gostando aqui de falar com a Adriana? Agora a gente vai fazer aqui um outro intervalinho, porque nós vamos entrar na nossa parte agora do nosso quadro, que eu vou perguntar pra Adriana se ela conhece o nosso quadro Filosofando. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente chama Filosofando. Você conhece? Não. Vou explicar pra você como é que funciona. Eu tenho aqui 2 frases de pessoas famosas, são frases polêmicas. Eu vou ler essas frases pra você e você vai me dizer o que você acha dessa frase. Se você concorda, se você não concorda, se você quer acrescentar algo mais na frase, se você quer criticar a frase, você fica à vontade para você falar o que você quiser, tá bom? E a minha primeira famosa aqui, deixa eu pegar minha colinha. A nossa primeira famosa é a Luana Piovani. Conhece a Luana Piovani? Oxe, quem não conhece? Ela é polêmica, né? Mas ela acerta, né? Exatamente. Ela acerta. Nem tudo que ela fala tá errado. Exatamente, né? Ela não tá 100% errada, não. 100% errada, não. E em uma das entrevistas ela falou uma frase polêmica que ela disse assim: ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles. O que você acha dessa frase? Concordo com ela. Concordo extremamente. Como você me descreveu uma pessoa idiota?
Difícil descrever uma pessoa idiota. Por exemplo, igual no meu caso, muitas pessoas me criticam. Muitas pessoas me criticam. Para mim, uma mãe que critica uma mulher que defendeu o seu filho é uma idiota. E que muitas vezes está passando pela mesma situação e não tem coragem de tomar uma sair, atitude. Tomar uma atitude. Eu conheço várias mulheres que sofrem violências, mas me criticam. Me criticam. Então, pra mim, são pessoas idiotas. São pessoas idiotas. E que você, então, não precisa se comparar com elas. Não tem nem como dialogar. Maravilha. Não posso dialogar com pessoas nesse nível. Graças a Deus, eu tô um nível maior. Maravilha. Adorei a resposta dela, minha gente. Vamos para o nosso segundo. O nosso segundo, não sei se você conhece, ele é um escritor português. Ele se chama José Saramago. Já ouvi falar. Quando eu morei em Portugal, já ouvi falar. José Saramago. E ele falou uma frase bem polêmica que ele diz assim: não haveria guerras se não houvesse religião. Polêmico. Polêmico Porque eu sou cristã. O que você acha? Eu sou cristã, mas polêmico, mas eu concordo com ele. Você acha que muitas vezes as guerras elas são provocadas pela religião? Hoje em dia, sim. Os evangélicos hoje em dia estão... Eu sou evangélica há muitos anos e eu vejo que os evangélicos hoje em dia pregam mais o ódio do que o amor. Sim. Entendeu? Eu falo pela minha religião, não falo pela dos outros. Sim, pela minha religião, prega muito o ódio em vez de pregar o amor. Nós temos que pregar o amor. Nós não amamos o pecado da pessoa, mas nós amamos a pessoa como Cristo ama. Cristo não ama o pecado. Ele ama o pecado. O ser humano em si, exatamente. O ser humano em si. O que as pessoas fazem não nos diz respeito. Ele não nos colocou aqui como juízes. Sim. Mas é isso que acontece. Realmente eu concordo com ele. E hoje em dia o mundo está passando por guerras e a gente sabe que muitas dessas guerras são provocadas por religiões que são totalmente radicais, né? Acho que essa é a palavra mais certa, né? Não existe mais tolerância entre as religiões. É uma pena, porque todas elas levam a um único ser, né? Ao mesmo caminho, né? Exatamente. Todos nós seguimos a Deus, todos nós, né? Todos nós somos filhos do Criador, né? Criador. Exatamente. Parabéns, maravilha. E para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a Adriana. Adriana, o que você teria a dizer para as mulheres que estão nos assistindo agora, que muitas delas talvez estão passando pela mesma situação do qual você passou? O que você diria para essas mulheres? Que conselho, que mensagem você deixaria para elas? Primeiro, como nós somos evangélicas, não aceitar conselho do pastor, vamos orar que isso vai mudar. Nem sempre muda, né? A Bíblia mesmo diz que existem pessoas perversas que jamais vão mudar. Exatamente. Então, e essa coisa de o pastor falar pra gente, não, vai orar, apanhou, vai orar. Deus é nosso pai. Eu costumo dizer que quando o meu marido me bate, ele é filho de Deus. Mas quando ele me bate, quando ele me batia, no caso do geral das mulheres, você é uma mulher livre agora. Graças a Deus. Deus, ele se levanta como pai, né? Como nosso pai. Imagina o genro. O que um pai faz com o genro? Então, né? Nós não temos que ficar aceitando, não temos que aceitar essa violência. Eu passei por um parto muito difícil, até eu chegar aqui, até eu chegar a esse nível hoje. Eu terminei um relacionamento agora tem 3 semanas e eu falei, meu Deus, tô curada. Sim. Tô curada. Porque normalmente eu terminava o relacionamento, eu chorava, eu me descabelava, eu não queria comer. Eu terminei o relacionamento, tô de boa. Olha, não deu. Eu terminei o relacionamento porque eu queria me concentrar realmente na minha vida com Deus. Sim. E essa pessoa me tirava do foco de Deus, então eu tirei. Então, assim, para as mulheres que passaram por isso, que passam por isso, há uma luz no fim do túnel. Meu parkour, por exemplo, saí de Vitória, Espírito Santo, fugindo de 2 feminicídios, né, 2 tentativas de feminicídio. Fui para Portugal, sofri pra caramba em Portugal, não é fácil, não vai ser fácil, nunca. Vim pra França, sofri, consegui, hoje eu tenho minha liberdade, hoje assim, eu tenho minha empresa, né, que eu tinha empresa de decoração de Venimont. Você tem empresa de quê mesmo? Então, 2 empresas, uma de decoração de Venimont e uma de menage. Olha, de menage é limpeza, pra quem não sabe. Tá, gente, não é menage. Isso, nosso público é brasileiro. Então, menage é limpeza. Não é menage à trois. Não, é de limpeza, que esse momento tá marchando muito bem. Você pode deixar seu contato, qual é o contato da sua empresa, para que as pessoas estejam interessadas em adquirir os serviços da Adriana? Ah, tá, é a V8 Clean Service, e que aí você vai falar diretamente com a Adriana. Eu tenho as minhas funcionárias que podem também estar servindo os meus clientes e tudo. Ok, você tem Instagram? Eu tenho Instagram, mas agora eu não lembro. Não lembro, depois a gente coloca na telinha pra vocês. Sim, eu tenho, então no caso c'est V8, né, que é um francês, c'est V8 Clean Service,
Ok. E que, graças a Deus, está marchando muito bem. Olha, gente, maravilha. Se você quer a sua casa brilhando, aqui a Adriana está aqui para fazer isso para você. É só nos chamar que nós temos uma equipe muito boa. E para as mulheres, o meu objetivo hoje dessa entrevista, se eu posso Sim, falar, claro, com certeza. é que, mulheres, os homens às vezes falam pra gente assim, sem mim você não é nada. Não, sem ele nós vamos além. Exatamente. Com eles nós não somos nada. Homens tóxicos, com eles nós não somos nada. Hoje eu vivo minha vida maravilhosamente bem. Tenho minha vida boa, não sou rica, claro que não, né? As pessoas acham que chegamos aqui e ficamos ricos, não. Sim. Mas tenho minha vida boa, levo minha vida sozinha e muitas mulheres, eu incentivo as mulheres a isso. Não incentivo de separar do marido, claro. Sim. Mas sair de um relacionamento tóxico, porque aqui na França tem muita ajuda. Depois que nós aprendemos, tem muita ajuda. Quando você é vítima de violência, eles te conseguem um apartamento do governo. Você tem muitas ajudas aqui depois que nós passamos a conhecer. Sim. Então, não aceite viver com homens tóxicos porque você acha que você não é capaz. Você não é capaz se você estiver com ele, mas quando você está sozinha, sua capacidade é enorme, enorme, enorme. É só assim, uma historinha, né? Quando o meu primeiro marido falava assim, sem mim você não vai chegar a lugar nenhum. Eu fui em Mônaco o ano passado. Foi a primeira vez, assim, em muitos anos, que quando eu cheguei em Mônaco, que eu subi, assim, tava olhando tudo, eu senti Deus falando comigo. Olha onde eu te trouxe e olha onde tá aquele que te humilhava, falava que você não chegava a lugar nenhum. Aquilo pra mim foi assim, uau, Deus tá falando comigo. Olha onde ele me trouxe. Então, assim, nós conseguimos. Não é porque eu consegui, porque eu sou filha, você também é filha. Mas posicionando, entrando na posição, a gente consegue tudo. Exatamente. Nós conseguimos vencer tudo. Exatamente, basta você se valorizar como mulher. Adriana, eu quero te agradecer do fundo do coração. Obrigada. Esse nosso bate-papo foi maravilhoso. Ter passado esse momento aqui com você, eu aprendi muito. Eu admiro muito a sua capacidade de superação. Eu tenho, assim, um respeito por você, pelas coisas que você passou. Eu espero que daqui para frente a sua vida seja só de sucesso. Amém. Que você se realize em todas as formas, econômica, amorosa, que você seja feliz com seus netos, com seus filhos, que acho que é o que você merece depois de todas essas coisas que você passou, tá bom? Então eu gostaria de deixar um beijo aqui para os nossos espectadores, nosso público que ficaram com a nossa entrevista até agora. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com a Adriana. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixem seus likes, deixem seus comentários o que você achou do nosso bate-papo aqui com a Adriana. E fique aí, porque daqui para frente nós temos mais entrevistas com outros convidados. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye. Então, quem quiser procurar a Adriana, Drica Sampaio, no Facebook, pode procurar. Caso alguma brasileira esteja precisando de algum apoio, pode me procurar, que eu posso ajudar elas em procurar a ajuda que ela precisa aqui na França. Beleza. Qualquer coisa, se você precisar de informações, então, procurem aqui a Adriana pelo contato que a gente colocou na telinha, que ela vai ajudar vocês aí a se escapar desses probleminhas. Ok.